Em 2025, retornamos ao principal evento sobre fintech e inovação financeira do mundo, o Money 2020 USA em Las Vegas. Durante cerca de 4 dias no mês de outubro, a cidade se transforma em um ponto de encontro de bankers, empreendedores, consultores e entusiastas do mundo das finanças, que se encontram nas áreas do evento e nos vários eventos paralelos que acontecem por aqui. Dessa vez, mostraremos as dinâmicas de cada um dos dias da Money e também traremos alguns highlights do que foi falado por aqui. Chegando em Las Vegas, antes mesmo do início efetivo do evento, acontece um já tradicional encontro dos brasileiros participantes no restaurante italiano Carmine's, momento que reúne uma parte crescente dos brasileiros que esse ano já somam mais de 200 pessoas. Estamos aqui no domingo, o primeiro dia oficial do Money 2020, e no domingo a gente tem uma dinâmica diferente. Basicamente, a gente não tem um evento aberto como um todo, então a parte de exposição ela não está funcionando no evento, mas a gente tem diferentes summits que vão acontecer nas salas aqui do Centro de Convenção do Venetian. Então são 4 diferentes summits que vão acontecer esse ano, né? Um focado em criptoeconomia, que é o Moving On Chain Summit, a gente vai ter um focado em fraude, que é o Fraud Summit, um focado em dados e AI, que é o Data Summit, e a gente tem o Wealth Management Summit, focado em gestão de recursos. Então, basicamente, das 9 às 4h15, a programação é dentro desses summits que vai acontecer, e a partir das 5, a gente vai ter a abertura oficial do evento, que acontece num palco principal, chamado Sunday Night Live, e é uma mistura aí de um pouco de show de abertura, também misturado com um talk show, onde os keynotes vão poder discutir a respeito das inovações principais do mercado financeiro. A gente vai ter o CEO da Affirm esse ano, e também a gente vai ter a VP de pagamentos do Apple Pay, para poder fazer essa abertura, e depois disso, a gente vai ter o começo da primeira edição da premiação aqui do Money 2020, que vai eleger quem são as principais fintechs do mundo. Então, a gente ainda tem aí a espera para esse momento especial e diferente de primeiro ano de premiação por aqui. Hoje é segunda-feira, que é o segundo dia oficial aqui do Money 2020, e a gente está tendo, como vocês podem ver, o espaço aqui de exibição aberto, além dos diferentes palcos, onde vai acontecer muitas conversas sobre inovação financeira ao longo do dia aqui no evento. Além disso, a gente vai ter mais tarde um episódio especial do Fintech Talks Podcast, que vai ser gravado aqui na área de podcast do evento, e a gente vai ter a chance de poder discutir mais sobre orquestração de ecossistemas e também sobre Embedded Finance dentro do contexto brasileiro. O que tem sido feito no Brasil que pode ser benchmark para o resto do mundo. Então, oportunidade muito bacana de a gente poder falar mais sobre o Brasil, inclusive numa edição que está batendo recorde de número de brasileiros esse ano aqui no evento. Então, é um prazer de poder ter a comunidade brasileira discutindo, não só nesse palco, mas em diferentes outros palcos aqui ao longo do dia também. How does the embedded insurance and the service that you guys provide can attach to that? You have the credit life insurance, which is integrated to that, and in Brazil we call them prestamista, and Yes. It's an essential part of that, and plays a much broader role than elsewhere. So could you tell us a little bit more about why it's so critical for embedded finance, this type of solution? When we talk about embedded insurance in Brazil, we're not just talking about a new distribution channel, right? We're talking about a systematic enabler to the entire ecosystem that is embedded finance, right? So in a market like ours, which is highly digital, yet very unequal, it's extremely important to have this type of product that goes far beyond protection, right? It's how it allows new credit frontiers to be open responsibly. And the workers' credit is such a good example, right? So over the last few years, and Brazil has, it's a place where it grows in new ideas and new concepts, and has a very sophisticated financial ecosystem, things like PIX, open finance, the rise of the SCDs, and so on and so forth. And it democratizes or increases the penetration of credit, but risk follows, right? And this is exactly where embedded insurance steps in, not as a nice to have, but as a powerful tool to enhance and protect the overall system, right? So from the inside out, embedded insurance, in our view, it only works when correctly put in place. And by that I mean integrated into digital journeys, being totally API based,
price dynamically and offer contextually somewhere where the client sees it as value and not cost. Nice. So first concept that I would like to share is like how I feel like it's a financial stabilizer to a system that gives out a lot of credit. And basically how you guys do that and try to stitch that together to deliver embedded credit as a scalable model, just like you do. That's interesting because you always think you have to build new technology. Yeah. And we don't necessarily like to approach it like that. Of course, there is technology that has to be built, but mostly we like to think of it as orchestration intelligence. Yeah. So we like to work towards integrating what's out there already. We like to work on what we call modular orchestration. Mm-hmm. And to better explain that, you have to think that credit, no matter the UX you're thinking, no matter the product you're thinking, there are some basic steps that are always happening on the background. I mean, you're working on data validation, you're working on credit scoring, you're working on settlement, you're working on servicing collections, and so on. I mean, there are these basic steps that you have to consider if you are looking to provide credit to someone. And we think of these as modules or components. Yep. So you have these macro components, and inside the components, you have parameters. So if you want to go and approach this at scale, you have to have flexible parameters, because the kind of components that you use when providing credit to individuals are not necessarily the same components that you're going to use when providing credit to small and mid-sized companies. One of the challenges that I like to mention is the fact that although origination can be done on a fully digital way nowadays, funding is still running on analog trails. Exactly. So that's definitely something that has to be approached. But I would say as a whole, we have basic infrastructure out there, and the regulators have been working towards that. However, we lack connectivity. So it's like a Babel tower of some kind, meaning that you have all of this infrastructure that it's not necessarily talking to each other. So if you want to provide embedded finance solutions, you necessarily have to work in stitching all of this technology that is out there. And Exactly. That's what we've been working on at Pix. A gente acabou de gravar o episódio do Fintech Talks Podcast ao vivo, diretamente aqui do Money 2020. Esse é o episódio que vai ser apresentado aqui no canal nos próximos dias. Vocês vão ter a chance de ver tudo que a gente falou. A gente discutiu sobre Embedded Finance, orquestração de ecossistemas, trazendo muitos casos brasileiros e também como o crédito tem sido utilizado como uma alavanca para impulsionar esse mercado. E na sequência, a gente tem aqui o Latam Meetup, que é um momento que já ficou tradicional dentro da feira, onde os latinos se encontram para poder discutir inovação financeira que estão acontecendo por toda a região. Logo depois, a gente vai ter a festa de encerramento do segundo dia, que é o Monday Night Party, e aí a gente vai poder, de fato, ter a chance de encontrar e fazer networking e celebrar esse segundo dia de Money 2020. Outra pauta que está bem forte aqui no evento é a integração entre a criptoeconomia e o mercado financeiro tradicional. E isso tem sido impulsionado também pelo Genius Act aqui dos Estados Unidos, que é uma regulamentação que tem fomentado também a utilização de cripto dentro do país. E com isso a gente tem toda uma discussão que está acontecendo aqui sobre stablecoins e a utilização das stablecoins para remessas internacionais e também diversas outras possibilidades dentro do mundo de pagamentos. Estamos aqui no terceiro dia e penúltimo da Money 2020, que é a terça-feira. Hoje a gente vai ter uma maratona de vários painéis acontecendo e eu também vou estar em um dos painéis agora, no Emergent Stage, que está aqui atrás de mim, onde eu vou falar sobre Pix e oportunidades, tanto do Pix crescendo no Brasil com novas funcionalidades e também a respeito de cross-border, né? O que está sendo feito de Pix internacionalmente. Então eu vou receber lá representantes da Pag Brasil, do Google e da Pix Now para poder ter esse tipo de discussão.
Tivemos discussões bem interessantes também por parte do Mike Krieger, que é um brasileiro que foi cofundador ali do Instagram e hoje ele é o Chief Product Officer da Anthropic, que é uma grande empresa hoje focada em inteligência artificial, e ele também falou sobre essa construção de agentes e como o mercado está mudando para a gente de fato ter um mercado agêtico incorporado dentro do mercado financeiro. Outro assunto que chamou bastante atenção foi sobre Autonomous Finance, né? Então, finanças autônomas, que também tem a ver com essa realidade de agentes. E a gente teve uma entrevista, na verdade, de um representante jornalista da Fortune, junto com o cofundador da Circle e da Catena Labs, onde ele explicou o que a gente está fazendo agora, né, desenvolvendo os protocolos e como a construção desse mundo baseado em agentes vai acontecer daqui por diante. É muito similar quando a gente viu a realidade do começo da internet, até os protocolos HTTP começou a se tornar um padrão da indústria. Então a gente está evoluindo, a gente está nessa fase inicial de discussão, de avanço, para que o mercado chegue em consensos em relação a como a gente vai seguir. Obviamente não vai existir talvez um padrão só, podem existir mais de um padrão, mas a gente tem que ter certeza de que esses padrões vão poder ser interoperáveis daqui por diante. Outros destaques ficaram também por conta de Max Levchin, que é o cofundador e CEO da Affirm, uma das empresas líderes em Buy Now Pay Later aqui nos Estados Unidos, onde ele falou da importância da construção de produtos e soluções que são inclusivas, né? Inclusive a própria Affirm, eles não cobram taxas de late e nem late fees. Eles estão muito focados também em fazer essa construção de um produto e serviços financeiros diferentes para essa nova era que a gente vive. Além disso, a gente teve o Michael Saylor, mega investidor institucional de Bitcoin, contando um pouco mais sobre o que nos espera nessa nova fase do mercado, cada vez mais aberto para cripto, como eu falei para vocês também. E a gente também tem toda essa parte de discussões sobre Embedded Finance que aconteceu por aqui, inclusive com a própria discussão que a gente teve aqui dentro do Fintech Talks Podcast sobre esse assunto, né, e as diferentes nuances de como isso acontece aqui nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Outro assunto que foi bastante debatido aqui no evento foi inteligência artificial, sobretudo inteligência artificial com um viés voltado para os agentes de IA. Então a gente tem desde construções de agentes, como a regulamentação vai avançar em relação a essa temática, né, operações em momentos onde a gente tem agentes interagindo com outros agentes. Então essa foi a nova camada que a gente viu sendo explorada no evento esse ano. Outro assunto que foi bem falado diz respeito a ferramentas de voz, né? Foi falado aqui em alguns painéis que a voz vai ser agora um novo teclado. A gente vai passar a ter cada vez mais interações, sejam elas baseadas em WhatsApp, como vocês já viram bastante aqui no Fintech Talks, sejam também outros tipos de aplicativos conversacionais. Chegando no fim do dia, a gente vai ter agora a Industry Night, que é o evento de fechamento praticamente do Money 2020, porque amanhã a gente tem a programação só até a metade do dia. Então essa é uma boa oportunidade para poder celebrar, encontrar pessoas, também fazer networking e fechar com chave de ouro essa última noite que a gente tem aqui do Money 2020. Chegamos ao último dia de evento. Ontem a gente acabou tendo fechamento, como eu falei, uma celebração que aconteceu, um show surpresa do Wyclef Jean na boate chamada Voltaire, que é um novo nightclub aqui da cidade. E hoje, fechando mesmo os trabalhos, hoje é um dia mais enxuto, a programação vai só das 9 da manhã até o meio-dia, e aí é a última chance que os participantes têm de fazer contatos, networking, né, a reunião final que você deixou de fazer e também assistir às palestras que acontecem durante esse intervalo. Em nosso terceiro ano aqui no Money 2020, a gente vê que o evento se prova como o principal palco global para fintechs e também para inovação financeira. A gente também fica muito feliz da parceria que a gente tem com o evento, sendo o Delegation Partner para trazer brasileiros e o número recorde que a gente viu esse ano também. E aqui, como eu já falei, a gente tem a chance de fazer discussões que fazem o mercado mover para frente e também, muitas vezes, como a gente fez aqui, trazer toda a experiência brasileira do que a gente está fazendo de inovação financeira para o resto do mundo. Prazer, espero que a gente veja também nos próximos anos. Um abraço e até a próxima.